Olá pessoal, estamos de volta e agora para apresentar alguns temas, alguns conceitos que nós trabalharemos na nossa Agenda 1, tá bem? A nossa Agenda 1, ela vai abordar inicialmente, a psicologia histórico-cultural e a psicogenética valoniana. Bem, do que se tratam essas duas abordagens? Começando pela psicologia histórico-cultural do Vygotsky, a gente vai tratar de como, por exemplo, se dá o processo de inserção do ser humano no âmbito da cultura. E, obviamente, isso começa na infância, que, inclusive, é a fase da nossa vida que nós temos uma maior plasticidade cerebral, uma facilidade maior para se apropriar da cultura, daquilo que é estar no mundo. É claro que nós, seres humanos, podemos aprender em qualquer fase da vida, mas este é, sim, um momento privilegiado. Então, nós vamos tentar discutir, vamos abordar questões como, por exemplo, qual o papel da linguagem no processo de humanização? E aí eu faço, inclusive, uma provocação a vocês. Se eu perguntasse, o que nos diferencia de quaisquer outro animal? O que vocês me diriam? Talvez alguns fossem me dizer, porque nós somos racionais, ou porque nós trabalhamos, enfim, usamos instrumentos. Tudo isso tem sua parcela de verdade. Mas, na perspectiva da psicologia histórico-cultural, a gente poderia afirmar que o que nos diferencia de qualquer outro animal da natureza é a nossa capacidade de simbolização. Nós criamos símbolos que remetem ao mundo, e que nos permite, por exemplo, a partir de uma descrição de um objeto, que você conheça esse objeto de certa forma, não é? Então, por exemplo, se eu disser para vocês, a escrivaninha que eu estou utilizando aqui no meu escritório é uma escrivaninha bege, que tem 2 gavetas, os pés são pretos, etc. Vocês conseguem imaginar a partir dessa simbologia, percebem? Então, por meio da linguagem. Agora, pensem vocês o seguinte, Vamos trazer isso para a questão da infância, só para provocar um pouquinho, para a gente pensar essas questões. Então, vamos lá. Imagine uma criança que tem acesso à linguagem desde o início da vida de uma maneira mais rica, mais bem estruturada, enfim. Como essa criança vai poder ter maiores condições de refletir sobre o mundo, não é verdade? Então vamos lá. Pense vocês a seguinte situação. Vocês conseguem, por exemplo, realizar qualquer ação que não passe pela linguagem? É impossível. Não é? Então a gente poderia dizer que linguagem e pensamento elas começam bem no início da nossa infância de maneira dissociada, mas à medida que nós crescemos elas vão se tornando interdependentes, não é? Então, por exemplo, eu vou ao trabalho amanhã, uma afirmação, Você pensou o que vai fazer amanhã. Só é possível pensar isso dentro de uma estrutura linguística. Então, conseguem perceber como essa apropriação da linguagem que nós temos, ela é cultural e extremamente importante para a nossa vida e para a vida da criança especialmente, que está se constituindo? Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso, E como se dá este processo? Por meio da mediação. Mediação do adulto, mediação da escola, não é? Em que nós passamos por todo esse processo de uma maneira sistematizada, intencional, não é? Em que nos permite, de fato, ir além. Então, este é só um dos conceitos que eu trouxe, mas nós vamos trabalhar outros de maneira mais detalhada, como, por exemplo, a zona de desenvolvimento proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? A gente vai ver que o Vygotsky considera importante que o professor, que o adulto, trabalhe nessa zona de desenvolvimento proximal, que é diferente da zona de desenvolvimento real. Ou seja, uma criança ela sempre consegue realizar determinados trabalhos, tá um certo nível de conhecimento em que ela consegue realizar essas ações sozinho. Aí não é o papel do professor, do mediador, da escola atuar. Mas há um outro nível em que a criança não consegue ainda realizar certas tarefas e atividades sozinhas, mas com a mediação do adulto, do professor, ela é capaz. E é justamente nessa zona que o professor deve atuar. Então, nós vamos trabalhar esses elementos de maneira bem
estruturada, trazendo os principais conceitos, e vocês terão uma possibilidade de pensar sobre isso, né, também nas atividades. Mas além do Vygotsky, nós vamos trabalhar um outro autor também, que é o Henri Vallon, né? Ele é um psicólogo francês muito importante também para pensar o desenvolvimento infantil, porque ele tem uma abordagem que às vezes nós desconsideramos, não é? Ou a escola desconsidera, que é a relação, por exemplo, entre a cognição, a inteligência, né? As emoções e o movimento. Já perceberam como muitas vezes, não é? A criança, para ela se expressar, ela precisa se movimentar, não é? Ou então a gente percebe que há uma vinculação entre o exercício de realizar uma tarefa complexa e movimentos corporais. Isso é muito evidente, né? Um exemplo clássico disso, às vezes, você está numa viagem com uma criança, né? E ela pergunta, falta muito para chegar? Você fala, falta 7 horas. 2 minutos depois, ela pergunta de novo, e agora, falta muito? Né? Ela ainda não tem essa relação, né, numérica, de quantidade, etc. Mas se você faz uma demonstração com movimento para essa criança, às vezes, né, olha, falta desse tanto, e mostra, né, com as mãos que falta bastante, esse movimento permite com que ela tenha uma compreensão mais elaborada. Então, percebam essa vinculação? Então, a gente vai trabalhar muito isso, né? Porque muitas vezes a nossa escola é contraintuitiva, não é? Se a criança tem essa relação entre aprendizagem, cognição e movimento, né? E as emoções, às vezes a gente cobra que a criança fique 4 horas sentada. Será que ela vai aprender dessa forma, não é? A gente sabe que tem as regras, enfim, mas é bom a gente ter isso em perspectiva, essa compreensão. Especialmente na educação infantil, em que o lúdico, né, é a questão fundamental para orientar o lúdico, a brincadeira, como a gente vai tratar também com o Vygotsky. Então, nesse conjunto, creio que vocês poderão explorar os textos e ter uma compreensão mais elaborada desses problemas. E no mais, a gente estará disponível para a disciplina. Sejam bem-vindos e bem-vindas.